Fala pessoal, sou Antônio Medeiros, idealizador do programa Imbatível. Tenho mais de 27 anos à frente de equipes de alto desempenho. Fiz parte de tropas de elite do Exército. E nessa aula de hoje eu vou trazer um assunto muito especial para você. Você vai descobrir por que muitas vezes você se sente ansioso, você se sente estressado. Parece que tem tanta coisa para fazer e não dá tempo de fazer tudo. Parece que a gente faz e nunca chega num denominador comum. Antes de você assistir essa aula fantástica, eu quero te pedir dois favores. O primeiro é, aqui embaixo tem um botãozão vermelho escrito inscreva-se. Se inscreva no meu canal e venha participar comigo, e toda semana você vai ter um conteúdo transformador sobre assuntos tão importantes como liderança e gestão de equipe. A segunda coisa é o seguinte, quero te pedir para você acionar o sininho que tem logo aqui embaixo, porque quando você aciona esse sino, você fica sempre por dentro de quando tem vídeo novo no canal. Então, te espero! Fala pessoal, Antônio Medeiros, idealizador do programa Imbatível, uma das melhores mentorias de alta performance do país. E esses dias eu conversava com um grande amigo meu e a gente conversava sobre a questão de se eleger alvos e metas que sejam condizentes com a situação e com o momento de cada pessoa. E esse amigo meu virou para mim e falou assim: Medeiros, mas esse assunto é um assunto muito tranquilo, esse assunto é um assunto que as pessoas sabem. E eu virei para ele e falei assim: olha, deixa eu contar uma história para você. Existe um país lá na Ásia que existe uma escola muito interessante. A escola, ela tem 100 alunos em cada turma. E nas suas turmas existem uma média de aprovação de apenas 8%. E ele ficou me olhando e eu disse para ele assim: veja só, numa turma de 100 alunos, 92 alunos são reprovados todos os anos e apenas 8 passam para a série seguinte. E aí eu virei para ele e disse assim: e o mais interessante é que no ano seguinte, aqueles 8 que saíram da primeira série, vamos colocar como exemplo, que vão para a segunda série, são normalmente os mesmos 8 que passam da segunda para a terceira série. E eu disse, e isso vai se repetindo ao longo dos anos. O grande problema é que nessa escola as pessoas têm uma sensação de limitação muito grande. O grande problema é que as pessoas não se sentem realizadas e se tornam muitas vezes infelizes. E eu disse para ele, esse país ele é formado por uma grande massa que desiste de estudar, que desiste de ser um grande profissional e passam a serem empregados desses 8% que vão ultrapassando a cada ano as suas séries. Aquele amigo meu que era militar também, se formou comigo nos bancos escolares, ele virou para mim e falou assim: Medeiros, eu nunca tinha ouvido falar isso. E ele virou e falou assim: e qual é esse país que você está falando? Eu disse para ele: o seu. Esse país é o nosso. Esse país é o Brasil. E ele disse: mas você não falou que era da Ásia? Eu falei para você começar a imaginar esse país. E ele falou assim: mas por que você está me contando essa história? Porque isso na verdade não acontece. Eu falei assim: isso não acontece nos bancos escolares, mas isso acontece na escola da vida. E eu disse para ele, apenas 8% dos brasileiros chegam nas suas metas e nos seus objetivos. Apenas 8 em cada 100 brasileiros se sentem realizados com aquilo que fazem, com aquilo que conquistam. E eu perguntei para ele, você está nos 8% ou nos 92% que ficam todos os anos correndo atrás das suas metas e dos seus objetivos? Eu disse para ele o seguinte, que muitas vezes a gente não percebe, mas as doenças emocionais que a gente ouve sempre falar, que os consultórios estão lotados, que cada vez mais a depressão, a ansiedade, o estresse são maus do século. E eu disse para ele, você consegue perceber uma relação entre uma coisa e outra? Você consegue perceber a relação que existe entre você não ser aprovado,
não ser assertivo, não conseguir chegar onde você deseja, com as doenças emocionais que hoje estão ganhando espaço cada vez maiores na sociedade, ele ficou reflexivo e eu disse para ele, existe uma relação muito acirrada entre uma coisa e outra. Existem maneiras de você se sentir feliz e uma delas é por meio da realização. Uma pessoa que realiza, uma pessoa que faz, uma pessoa que consegue planejar e consegue realizar o que planejou, normalmente é uma pessoa contente, normalmente é uma pessoa que tem contentamento. Uma pessoa que não planeja, uma pessoa que muitas vezes atinge metas e muitas vezes não atinge, uma pessoa que muitas vezes chega em alguns alvos e não chega em outros alvos, é uma pessoa que vive muitas vezes uma montanha-russa de sentimentos. Em alguns momentos ela está na euforia, em outros momentos ela está na depressão. Em muitos momentos ela está alegre, em outros momentos ela se sente perdida. Em muitos momentos ela tem certeza para onde ir, em outros momentos ela está sempre pensando, será que eu tomei a decisão correta? E eu disse para ele, camarada, quero te dizer uma coisa, que na vida, uma das coisas mais importantes e que a gente não aprende na escola é ser empreendedor da própria história, é ser empreendedor da própria jornada, é ser empreendedor da própria vida. Muitas pessoas que me ouvem, muitas pessoas que participam comigo dos meus treinamentos, sabem da minha origem e sabem da minha história. Eu sou oriundo de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Durante muitos anos a minha mãe lavou roupa para fora, meu pai motorista de caminhão. Durante algum tempo na minha jornada, meu pai bateu o seu caminhão, teve seu caminhão avariado e a minha mãe praticamente teve que se desdobrar em muitos momentos para ajudar o meu pai. E nessas dificuldades que a vida apresenta, a minha mãe começou a lavar roupa para fora, né? E a minha mãe era uma lavadeira. Então, eu sou filho de uma lavadeira com um motorista de caminhão. Eu sou alguém que morou numa garagem durante muitos anos. Eu sou alguém que tive a oportunidade de, muitas vezes, sentar no chão com a minha irmã, na época acho que nem meu irmão não era nascido ainda, e comer ovo, arroz e tomate picadinho. E durante muito tempo eu aprendi com meus pais a importância de fazer planejamentos para que você conseguisse, com aquele pouco que você tinha, ser suficiente para todo mundo. Durante muito tempo eu aprendi que ouvia minha mãe dizendo assim, filho, você precisa ter meta, você precisa ter alvo. Filho, você precisa pensar no amanhã, porque senão você vai viver a vida inteira como a gente está vivendo hoje, com bastante dificuldade, com bastante limitação. Então, sou filho de uma lavadeira, de um motorista de caminhão, com muito orgulho. E mesmo vindo de uma família tão humilde, eu aprendi que para que eu pudesse escrever a minha própria história, eu precisava sim ter metas, ter objetivos. Mas eu aprendi uma coisa muito mais especial do que isso. Que melhor do que ter metas e objetivos é você ter compromisso com você mesmo. É você ter compromisso com a sua meta e com o seu objetivo. Eu tive um dos meus grandes mentores, Roberto Chiniachica, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, ó, case com a sua meta, né? E desde pequeno, desde 13, 14, 15 anos, como filho da lavadeira, eu aprendi a casar com a minha meta e com o meu objetivo. E talvez você esteja dizendo assim, Medeiros, mas como assim? A minha mãe, numa sabedoria tremenda, olhou para si e falou assim, puxa, o que eu posso fazer para transformar a vida desse garoto? E ela percebeu que a volta, morando numa garagem, ela percebeu que a única coisa que ela tinha à mão era sabão e água. E ela começou a lavar roupa para fora. E lavava roupa de manhã, de tarde e à noite, para que ela pudesse guardar um dinheiro. E com aquele dinheiro que ela guardava, ela fez uma caixinha e ela me matriculou num colégio particular. E ela dizia para mim assim, filho, faça o seu melhor, porque eu estou fazendo o meu melhor. E ela sempre dizia, se você quer ser alguém, ela sempre dizia isso, né? Filho, se você quer ser alguém, esse é o momento de você traçar a sua jornada. E mesmo com muita dificuldade de me orientar
na parte de escolher uma profissão, mesmo com muita dificuldade muitas vezes de me orientar o que fazer na área dos estudos, ou enfim, ela conseguia me dar lições que me transformaram numa grande pessoa, que me transformaram num grande profissional. E quando eu vi aquela simplicidade, quando eu vi aquela entrega, quando eu vi aquelas mãos calejadas de lavar aquela roupa no tanque de manhã, de tarde, à noite, muitas vezes ela vendia roupa para fora, ela saía no sol com sacolas de roupa no braço, eu dizia assim, eu não posso decepcionar essa mulher. E eu comecei a traçar, naquela época, devia ter meus 14, 15 anos, como que eu iria fazer para estudar todas as matérias que eu tinha que estudar antes do vestibular, antes do concurso público que eu iria prestar. Me lembro até hoje, como se fosse hoje, numa parede de uma casa muito simples. Várias vezes eu pregava durex em folha de papel A4 e pregava nas paredes por vários lugares, que eram meus planejamentos, que da forma como eu ia dividir aquele conteúdo, como que eu ia estudar. Mas uma das coisas que eu sempre lembrava que a minha mãe dizia era o seguinte, filho, aquilo que você se planejou fazer essa semana, faça. E muitas vezes eu ia até madrugadas adentro estudando, enquanto a mãe lavava a roupa para fora. Bom, e tive a oportunidade no final do terceiro ano, tive a oportunidade de passar na Academia Militar das Agulhas Negras. Hoje eu sou um oficial do Exército, tenente-coronel. E você deve estar se perguntando assim, Medeiros, por que você está me contando essa história? Eu quero dizer para você que aquilo que eu vou falar para você agora é algo muito especial que me acompanhou durante toda a minha jornada. Existem maneiras e maneiras de você traçar metas e objetivos. Não existe a maneira certa nem a maneira errada, existe a sua maneira. E a sua maneira, você precisa colocá-la em prática. Mas o mercado traz duas coisas que são muito especiais e isso tem muita relação com as doenças emocionais e com o fracasso dessas 92 pessoas a cada 100 brasileiros que não atingem suas metas e seus objetivos. Quando a minha mãe me deu esse desafio de fazer o segundo grau numa escola particular, eu me lembro que quando eu entrava na sala, eu via meus amigos, a grande maioria com roupa de marca, com tênis da Nike. Eu tinha o maior sonho de ter um tênis da Nike, mas eu dizia, um dia eu terei. Eu via eles andando com a camisa da Umbongo, com aquelas bermudas bacanas, e muitas vezes eu andando com roupas que não tinha nenhuma grife, né? Hoje eu não ligo para isso, mas na época com 13, 14, 15 anos, aquilo era algo muito especial e eu dizia, cara, um dia eu vou conseguir fazer essas coisas. Mas eu sempre tinha a seguinte coisa na minha cabeça. Eu tenho 3 anos para chegar nessa meta. E uma das coisas que o mercado hoje traz para nós é que existem 2 tipos de meta. Existe a meta de ação e a meta de resultado. E planejar 2022 é dizer para você assim, quais são as metas de resultado que eu quero em 2022. E aí você vai se perguntar assim, Medeiros, o que é uma meta de resultado? Meta de resultado é aquilo que te leva para um outro patamar. Meta de resultado é aquilo que te coloca em outra prateleira. Meta de resultado é aquilo que te leva para outro nível. E eu pergunto para você, qual é a meta de resultado que você quer em 2022? A partir do momento que você responde isso, e naquela minha juventude, lá com 14, 15, 16 anos, a meta de resultado que eu queria era ser aprovado num concurso federal. E eu precisava ser aprovado num concurso federal porque a minha mãe só tinha aquela chance, né? Ela não teria muitos anos que ela ia aguentar trabalhar de manhã, de tarde, à noite. Meu pai viajava e ficava semanas fora de casa. E eu sabia que a saúde deles não ia aguentar fazer isso por muito tempo. E eu dizia, qual é a minha meta de resultado? A minha meta de resultado é ser aprovado num concurso público federal. Mas, para ser ou para fazer, para realizar uma meta de resultado, você não consegue da noite para o dia. Porque uma das características da meta de resultado é que ela é uma meta de longo prazo. Ela é uma meta de médio para longo prazo. Uma meta de resultado é uma meta difícil. É uma meta que muitas pessoas tentam e poucos conseguem. Uma meta de resultado é uma meta que te transforma. Uma meta de resultado é uma meta que te muda. Uma meta de resultado é uma meta que te coloca num outro nível. Então não é algo simples que você consegue da noite para o dia. Não é algo
que você consegue sem esforço, sem trabalho, sem estudo, sem estratégia, sem organização. Uma meta de resultado é uma meta que vai fazer você ter que se desenvolver. Uma meta de resultado é uma meta que vai exigir de você crescimento. Uma meta de resultado é uma meta que vai exigir de você conhecer algo sobre você que muitas vezes você não sabe. Mas a meta de resultado é algo que te dá muito prazer. Uma meta de resultado é algo que te traz realização. Uma meta de resultado é algo que muda a sua história e a história de quem te cerca. Quando eu fui aprovado na Academia Militar das Agulhas Negras, passei lá 5 anos. Ao sair da academia, tive a oportunidade de ajudar minha mãe a comprar uma casa de alvenaria, que é a casa que ela mora hoje. A casa dela, depois que eu me formei, que a gente comprou uma casa nova, não chove mais dentro. Durante muitos anos eu dormi embaixo da mesa, porque eu tinha medo do teto cair, a minha mãe tinha medo do teto cair e matar eu e a minha irmã. E a gente dormia embaixo da mesa. Hoje isso não é necessário mais, porque a minha mãe tem uma casa de alvenaria para morar, que eu ajudei ela a comprar. O meu irmão, que veio 10 anos depois de mim, hoje ele é capitão do exército, está no exterior, está no deserto do Saara, em missão de paz da ONU, porque eu tive a oportunidade de adotá-lo, pagar os estudos dele, e a partir do momento que ele se formou, ele criou a vida dele. Uma meta de resultado é algo que muda a sua jornada, muda a sua história, muda a sua vida, muda a vida das pessoas que estão à sua volta. E a pergunta que eu faço para você é: qual é a meta de resultado que você quer construir em 2022? Qual é a meta de resultado que vai tirar você da onde você está e colocar num outro patamar? Qual é a meta que vai tirar de você de dormir embaixo da mesa, com medo do teto cair, vai colocar você dormindo numa cama box, né, com todo o conforto, num quarto com ar-condicionado? A meta de resultado é essa meta que tem o poder de transformar a sua condição. Seja ela emocional, seja ela física, seja ela profissional. Mas a meta de resultado, ela é composta por diversas metas de ação. Poxa, Medeiros, agora você falou um negócio diferente. Exatamente. Existem metas de resultado e existem metas de ação. A meta de ação é aquilo que somado vai te ajudar a construir a meta de resultado. Eu quero que você pense num edifício. Existe o primeiro andar e existe o segundo andar. Vamos dizer que você esteja no primeiro andar e você quer ir para o outro patamar, igual diz o Bruno Henrique. Você vai precisar subir uma média de 10 degraus. Quando você faz essa analogia com meta de ação e meta de resultado, fica muito simples de você entender. O segundo andar, que é onde você quer chegar, é uma meta de resultado. Mas para você chegar até lá, você vai ter que cumprir diversas metas de ação. Metas de ação são metas simples, metas pequenas, metas que o seu passo consegue alcançar, mas que juntas elas vão formar algo diferente, algo que vai te fazer e vai te tornar ainda maior. A grande verdade é que na vida e nos negócios, as pessoas não querem subir escadas, elas querem pular de um andar para o outro. Mas eu ainda não vi ninguém que pulou do segundo andar para o primeiro, ou que tentou pular do primeiro para o segundo e conseguiu sem se machucar. As pessoas não conseguem bater suas metas e seus objetivos porque elas não sabem eleger o que são metas de resultado e o que são metas de ação. As pessoas confundem metas de longo prazo com metas de curto prazo. As pessoas confundem metas que vão te colocar num outro nível com metas que vão apenas facilitar o seu caminho. Uma meta de resultado, ela é uma meta difícil de ser alcançada, mas ela é possível, desde que você divida essa meta em diversas metas de ação. Desde que você reparta essa meta em diversos pedaços. Eu costumo dizer que ao longo de um ano você come um boi. Se você colocar que a cada dia a gente come em média 400 gramas de proteína ou 500 gramas, ou seja, você come sim um boi por ano. Mas você reparte isso em todos os dias da sua jornada. Na mentoria Imbatível, eu costumo dizer que todo dia o imbatível tem que bater uma meta. Mas muitas vezes as micrometas que a gente coloca a cada dia são micrometas que te levam
de grão em grão, formar uma meta de resultado. E aí você deve se perguntar assim, Medeiros, aonde entra a doença emocional? É que as pessoas confundem meta de ação com meta de resultado. Meta de resultado é algo que você vai demorar a atingir. Mas as pessoas são imediatistas e querem atingir as coisas muito rápido. E elas querem economizar caminhos, elas querem buscar atalhos, elas querem achar pontos cegos que rapidamente vão levá-las para o resultado que elas almejam. E isso não existe. A grande verdade é que muitas vezes a gente se torna estressado porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente não consegue organizar as nossas metas de ação para que elas se transformem em uma meta grande, numa meta de resultado, uma meta que vai te levar para um outro nível, para um outro patamar. A grande verdade é que a gente se perde nessa seleção, a gente se perde nessa divisão de metas e muitas vezes a gente já não sabe mais onde está. Então, muitas outras vezes eu vejo pessoas que estão depressivas e eu pergunto assim, por que você chegou nesse ponto? E ela fala assim, olha, foram tantas coisas erradas que eu fiz, foram tantas portas que eu levei na cara que eu hoje não sinto mais vontade de fazer. Eu pego muitos alunos com problemas como esse, que muitas vezes tentaram lançar um produto digital, tentaram ser palestrante, tentaram serem coaches e não conseguiram. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo um curso de palestrante lá em 2015 e ao mesmo tempo que alguém fazia o curso comigo de palestrante, ele estava fazendo curso de coach, estava fazendo curso de mercado digital, estava fazendo um monte de curso e a pessoa achava que estava fazendo a maior vantagem do mundo. E uma vez alguém me perguntou assim, você não vai fazer? Eu disse, não. Primeiro eu preciso aprender a ser palestrante, depois eu aprendo outra coisa. Primeiro eu preciso me aprofundar nisso aqui. Primeiro eu preciso mergulhar aqui. Não adianta nada eu saber sobre marketing digital, saber sobre um monte de coisa, se eu ainda não sei fazer bem aquilo que eu estou me propondo a fazer. Na minha vida eu sempre tive muito claro que metas de ação e meta de resultado são coisas diferentes. Ser um grande palestrante, ser um grande mentor, sempre foi uma meta de resultado. Mas eu precisava fazer diversas metas de ação para eu chegar lá. Eu precisava fazer bem feito o meu curso, era uma meta de ação. Eu precisava treinar muito bem minhas palestras, era outra meta de ação. Eu precisava começar uma vida digital, era outra meta de ação. Mas quando eu junto tudo isso, 3, 4, 5, 6 anos, isso virou uma meta de resultado atingível e alcançável. O grande problema é que as pessoas querem piscar os dedos e querem ver as coisas acontecendo. E entra ano, sai ano. A gente se acostuma a estar nos 92% que não cumprem suas metas e os seus objetivos. Sabe por que a grande maioria das pessoas que estão me ouvindo, e talvez você seja uma delas, não consegue chegar nas suas metas e nos seus objetivos? Sabe por que muitas vezes você coloca na sua agenda início do ano, vou fazer isso, vou caminhar, vou correr, vou emagrecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você não faz? Sabe por que você fala assim, eu vou abrir uma poupança, vou economizar dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e você não faz? Diversos são os motivos. Mas um dos principais é que você não sabe dividir uma meta de resultado em metas de ação. Quando eu divido metas de resultado em metas de ação, presta atenção no que eu estou te falando. A vida começa a ser um game. Cara, Medeiros, o que é isso? Eu começo a sentir prazer na medida que eu vou avançando. É como uma fase de videogame que eu vou cumprindo. Você já percebeu que quando você está aprendendo a jogar uma coisa no celular, no videogame, você passa de fase e você fala, opa, fui para outro patamar. A sua meta de resultado é você zerar o game. A sua meta de resultado é você chegar onde você quer. Mas você precisa passar as fases. E cada fase que você passa é um sentimento assim, eu estou progredindo, eu estou me desenvolvendo, eu estou crescendo, eu estou avançando. E na vida a gente precisa sentir isso também. Mas para que você sinta isso, você precisa ter muito claro qual é o jogo.
Aonde que está zerar o jogo? Aonde que está chegar ao final do jogo? Aonde que está chegar até o fim desse jogo? Mas precisa estar também muito claro cada fase desse jogo. Se você quer em 2022 atingir metas de resultado, ser um grande palestrante, ser um grande mentor, ser um grande pai, ser promovido, ir com a minha família nos Estados Unidos, visitar a Disney com meus filhos, enfim, qualquer que seja a sua meta de resultado em 2022, você precisa começar a construir ela hoje. Você precisa sentar e desenhar as fases desse game. E você vai perceber que quando você divide uma meta de resultado em metas de ação, a cada meta de ação que você faz, ou que você chega, que você cumpre, você sente uma satisfação tremenda. E aquilo te dá gás para você continuar. Quando eu comecei a investir, me lembro que eu tinha como alvo chegar a um determinado valor. Em menos do tempo que eu tinha me proposto para chegar, eu cheguei. Aquilo me deu um gás tremendo. E eu falei, cara, agora eu vou investir mais. E eu comecei então a criar uma mentalidade de investimento. E aquilo começou a virar uma bola de neve na minha vida. E rapidamente eu cheguei na meta de resultado que eu desejava. Esses dias, meu filho estava estudando remoto e ele passou a estudar no presencial. E do remoto para o presencial ele sentiu uma grande diferença na questão das provas. A prova online sempre era mais fácil, porque querendo ou não você tinha uma ajuda ali, outra aqui, e acabava que não era uma prova onde você sentia aquele baque de pegar, abrir, ler e falar, puxa, e agora? Como é que eu vou resolver isso? E logo nas primeiras provas ele tomou um baque muito grande. Eu chamei ele e falei, filho, olha só, você precisa estudar 1h30, 2 horas todos os dias. E eu fiz um programa de estudo com ele, onde eu dividia nas horas, tipo assim, se ele tinha aula de matemática na segunda, na terça o horário de estudo dele era matemática. E eu fui encaixando os horários de estudo, depois das aulas que ele tinha, e fui colocando algumas metas para ele. Tá? E aqui no colégio onde ele estuda, ele tem algumas graduações que se ele atira acima de 7 é uma, se ele atira acima de outra é outra. E agora nas últimas provas, ele conseguiu passar com média acima de 8 em tudo. E ele virou para mim e falou assim, pai, aquele planejamento mudou. Porque quando eu comecei a perceber que eu estava pegando o jeito, eu comecei a estudar mais. Aí tinha dia que eu estudava 3 horas, não era mais aquela 1h30 que você falava para eu estudar. E teve dia que eu estudei até 4 horas. E ele falou para mim, e cada matéria que eu conseguia resolver aquele exercício de matemática, ele zerou, que eu disse assim, ele fechou a prova de matemática. É uma prova difícil de geometria, onde caía poliedro, caía isso, caía aquilo, volume, pirâmide. Ele fechou com nota 10 a prova de matemática. E eu falei para ele, filho, como é que você conseguiu fazer isso? Ele falou, pai, teve dia que eu estudei até 4 horas seguidas, porque eu ia aprendendo, ia fazendo um exercício, ia fazendo outro. Ele aprendeu o game da vida. O game da vida é o seguinte, eleja para você metas de resultado que você vai mudar de patamar se atingi-los. Eleja para você metas de resultado que vão transformar você numa pessoa nova, numa pessoa melhor, num profissional melhor. Eleja para você metas de resultado que vão trazer para você satisfação em realizá-las. E a partir daí, divida esse game em fases e viva cada fase. A doença emocional vem quando você bate numa fase e não passa, bate na fase e não passa, bate na fase e não passa, bate na fase e não passa. Aí vem a depressão. O estresse vem quando você quer passar em todas as fases ao mesmo tempo e não dá para passar todas as fases ao mesmo tempo. Você precisa passar fase por fase. A vida, ela é feita de degraus. E quem tenta subir 4, 5 degraus de uma vez só cai e machuca. Quando a gente divide a nossa meta de resultado em metas de ação, a gente não sofre depressão, porque você começa a perceber que você está avançando, que você está realizando.
a gente não sofre o estresse porque a gente vive uma fase de cada vez. Não adianta eu querer ter uma mentoria com 300 pessoas se eu nunca fiz uma mentoria com 3. Eu pego alunos que falam comigo, Medeiros, eu quero montar uma mentoria para 100 pessoas. E eu pergunto, cara pálida, você já fez uma mentoria para 5? Não, não fiz, mas para 5 não vale a pena. Eu falei, cara, você nunca vai ter uma mentoria com 100 pessoas se você não aprender a ter uma mentoria com 5. Não tem como você atingir uma meta de resultado se você não atingir as metas de ação. E quando a gente fala de estresse, quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade bate porque você está pensando na fase lá da frente sem viver a fase que você está aqui agora. A ansiedade vem porque você já está preocupado que a última fase é a mais difícil, que você não vai passar da última fase, mas você ainda está vivendo uma fase básica ou intermediária. A grande verdade é que a gente não sabe planejar. A gente não sabe organizar a nossa vida. A gente não sabe realizar um plano de voo. A gente não sabe traçar uma rota e cumprir cada fase dessa rota. Ao longo da mentoria Imbatível, eu desenvolvi 2 ferramentas fundamentais para toda pessoa. A primeira delas é a ferramenta STAR, onde eu ensino como que você faz para realmente chegar numa meta de resultado. Por meio de um cálculo matemático, a gente acha a probabilidade que você tem de atingir aquela meta de resultado. E depois tem uma outra ferramenta que eu chamo de Target 4, que eu pego essa meta de resultado e divido ela em 4 partes. E dentro de cada parte, ou dentro desse 1/4 de meta, a gente ainda divide em mais 5 subpartes. Então a gente cria 20 metas de ação para você chegar no seu resultado. Ou seja, a gente desenha um game da vida com 20 fases. Poxa, Medeiros, como é que é isso? É exatamente o que eu estou falando para você. A gente pega a sua meta de resultado, que seja ser promovido. A gente divide essa meta em 20 fases. E durante a mentoria Imbatível, a gente vai vivendo cada fase. A gente vai ultrapassando cada barreira. E ao final do Imbatível, você com toda certeza vai chegar na sua meta e no seu objetivo. Eu costumo fazer um pacto com meus alunos, que se eles colocarem em prática tudo que eu falo, se eles participarem de todas as aulas e não chegarem na meta, eles podem fazer o próximo Imbatível sem custo algum. Porque eu tenho certeza que se eles dividirem a meta de resultado em metas de ação, se eles dividirem o game em fase e viverem cada fase como se joga um videogame, eles vão bater aonde desejam. E aí eu faço ainda muito melhor. Eu falo, ó, se você fizer o primeiro Imbatível e cumprir tudo que eu falei e não chegar na sua meta, você faz de novo. Se você fizer pela segunda vez, e pela segunda vez você assistir todas as aulas, fizer todos os exercícios, fizer todas as fases e não bater na meta, eu devolvo o seu dinheiro. O que você investiu na mentoria, eu te devolvo. Porque eu tenho certeza que quando a gente divide a vida em fases e vive como se estivesse jogando um videogame, a gente é muito mais realizador e feliz. Se você quer ser feliz e realizador em 2022, preste atenção. Como que você está dividindo ou como você está elegendo as suas metas. Tem um ditado que todo mundo diz que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar lhe agrada. Quem não sabe qual ação fazer, qualquer coisa que estiver fazendo, pode ser que esteja muito ocupado, mas não necessariamente está sendo produtivo. Pessoas produtivas são pessoas que sabem onde querem chegar, mas sabem o que precisam fazer para chegar lá. Se você quer ter um 2022 mais produtivo e mais realizador, se você quer ser mais feliz em 2022, você precisa ter metas de resultado que te proporcione chegar onde você deseja. Mas você precisa viver as metas de ação fase por fase, para que você fique livre da depressão, do estresse do dia a dia e da ansiedade. Porque quem planeja
e sabe o que está fazendo todos os dias, tem a dose certa de trabalho e de descanso. Quem sabe o que está fazendo e para onde está indo, dificilmente ele é traído por esses 3 males que têm assolado a sociedade. Porque ele sabe cada fase que ele está vivendo. E ele sabe que cada dia ele está mais perto do seu alvo, da sua meta e do seu objetivo. Se você quer ser mais feliz e realizador em 2022, seja imbatível naquilo que você planeja, naquilo que você organiza. Seja muito feliz em 2022 e eu tenho certeza que o Brasil será um país melhor se você for um imbatível. Um abraço. Fala pessoal, tenho certeza que você adorou essa aula e eu quero te pedir mais 2 favores. O primeiro é para você se certificar de que você se inscreveu e acionou o sininho. E o segundo é o seguinte, se essa aula foi relevante para você, eu peço para você deixar o seu comentário aqui embaixo da aula e mais ainda, eu peço que você compartilhe essa aula com os seus amigos, ok? Então espero você compartilhar essa aula e deixar o seu comentário. Muito obrigado e a gente se vê em breve.